Olá! Você sabia que um dos remédios mais vendidos no Brasil, aquele que você provavelmente tem em casa, foi banido em vários países por ser considerado perigoso demais e causar sérios riscos à saúde? Sim, a nimesulida. Aquele remédio para dor que parece inofensivo é considerada uma das medicações mais perigosas do mundo. E você precisa saber agora o porquê. Entender por que essa droga, mesmo sendo tão perigosa, continua sendo vendida como bala nas farmácias brasileiras. Mas antes, já deixa seu like, vamos bater os 150 mil likes, ajuda aí, só depende de você. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não falar que não está recebendo os nossos novos vídeos. E me conta, você usa ou já usou nimesulida? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, o que é a nimesulida? A nimesulida é um anti-inflamatório não esteroide, ou ANI, muito utilizado no Brasil para tratar dores agudas, inflamações, febres e até cólica menstrual. Você encontra ela praticamente em qualquer farmácia e na prática parece até de venda livre. Muita gente nem sabe que precisa de receita para comprar. Você já viu algum balconista pedir a receita, senão ele não vende? Não para esse remédio, né? Você já deve ter se deparado com várias pessoas se automedicando e abusando dessa substância, sem saber que na Inglaterra e na Alemanha, por exemplo, ela nunca nem foi aprovada. E em vários outros países, como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Holanda, Suécia, Japão, ela foi simplesmente retirada de circulação. Por lá não vende mais. Mas por que será? O remédio é tão bom. Aqui no Brasil, a nimesulida pode ser encontrada como genérico ou de diversos nomes comerciais, como Nisulide, Arflex, Semelide, Nimesilan, Scaflan, entre outros. Ela é considerada um remédio altamente eficaz, porém não deve ser utilizada para qualquer dor ou de forma frequente. Isso porque a nimesulida foi associada ao risco de lesões graves. Por esse motivo, o fármaco teve seu acesso restrito em diversos países e no Brasil é vendido somente com receita. E você tomando aí ou dando para o seu filho. Tá com dor nas costas? Tá aí uma nimesulida. Mas o que tem de tão terrível assim na nimesulida? Tem 10 efeitos colaterais bem sérios. Eu sei que a partir de agora você vai tomar um cuidado redobrado. Vai olhar diferente para esse comprimidinho branco. Primeiro efeito colateral grave da nimesulida, a toxicidade hepática. De acordo com vários relatórios de órgãos de saúde mundo afora, a nimesulida pode causar danos severos no fígado. Não é à toa que em 2007 o Conselho Irlandês de Medicamentos suspendeu completamente a venda do remédio. Eles descobriram 6 casos de insuficiência hepática que precisaram de transplante e em 2 dessas houve a morte. Esses pacientes apresentaram insuficiência hepática fulminante. E o problema é que esse tipo de dano no fígado pode surgir de repente, mesmo que esteja tomando o medicamento há pouco tempo, ou achando que está seguro. Só para você saber, já foram registrados mais de 320 casos de desordens hepatobiliares ligados a esse fármaco. Por que isso acontece? A nimesulida é metabolizada no fígado, produzindo metabólitos tóxicos que podem danificar as células hepáticas. Essa lesão no fígado pode se manifestar por sintomas como perda de apetite, enjoo, vômitos, dor de barriga, cansaço, urina escura e pele e olhos amarelados. Então, muito cuidado se você tiver qualquer um desses sintomas. Além da toxicidade hepática, a nimesulida pode causar outros efeitos colaterais graves. O último, acho que você não sabe. Segundo efeito colateral da nimesulida, insuficiência renal. Você que me acompanha aqui no canal sabe que anti-inflamatórios podem ser um problema para os rins. A nimesulida não é exceção. Ela pode diminuir o fluxo sanguíneo para os rins pela inibição das prostaglandinas, especialmente em quem já tem problemas renais ou é idoso ou usa medicamentos que afetam os rins. O resultado, insuficiência renal, que pode levar à necessidade de diálise em casos graves. Fique atento a sintomas como inchaço nas pernas, diminuição da urina e cansaço excessivo. Terceiro efeito colateral da nimesulida, sobe a pressão. Se você tem pressão alta e já toma remédio, a nimesulida pode cortar o efeito de alguns medicamentos. Sem contar que pode aumentar a retenção de sódio e água. Isso representa um risco, pois o aumento da pressão nem sempre dá sinais.
mas pode causar infarto, derrame e outros problemas sérios. Tenho muitos pacientes que a pressão estava bem controlada e após tomar nimesulida a pressão foi para 18. Por isso é fundamental aferir a pressão regularmente e especialmente se estiver tomando anti-inflamatório e também conversar com o médico sobre os riscos. Se isso já está te surpreendendo, deixa o like agora para chegarmos a 150 mil. Quarto efeito colateral da nimesulida, irrita o estômago, ou seja, aumenta o risco de gastrite e até de úlcera. E úlcera não é brincadeira, viu? Pode sangrar e até levar à morte. Os sintomas incluem dor de barriga, enjoo, vômito, fezes escuras e fétidas, a melena. Se sentir algo assim, procure ajuda médica urgente. Quinto efeito colateral, efeito pulmonar, asma e outras condições respiratórias exigem atenção redobrada, pois a nimesulida pode desencadear reações adversas como broncoespasmo, dando chiado, falta de ar, ou pode ser grave o suficiente levando a óbito. Sexto efeito colateral, o sistema nervoso. A nimesulida, apesar da sua promessa de alívio de dor, pode causar dor de cabeça. Remédio para dor causando dor de cabeça. Tontura, sonolência e, veja bem, alterações do humor também podem ocorrer em indivíduos suscetíveis. Sétimo efeito colateral, na pele, erupções cutâneas, coceira, inchaço, são efeitos colaterais comuns, alertando sobre a sensibilidade individual ao medicamento. No entanto, a nimesulida também carrega o risco de reações cutâneas graves, embora menos frequentes, como a síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, que é muito séria. Oitavo efeito colateral, no sangue, problemas de coagulação sanguínea, função plaquetária alterada, púrpura trombocitopênica, erupções cutâneas com sangue. Por isso que quem tem dengue, melhor ficar longe da nimesulida. Nono efeito colateral, no sistema reprodutor, infertilidade feminina, possível toxicidade testicular em altas doses, anomalias congênitas no trato urinário em bebês de mães que usaram no início da gravidez, por isso que grávidas não podem tomar anti-inflamatórios. E décimo efeito colateral, e muito sério, pode causar infarto e derrame. Como eu falei, a nimesulida pode aumentar a pressão, mas ela também pode afetar o equilíbrio entre tromboxano e prostacyclina, favorecendo a formação de coágulos sanguíneos. Eu já vi 2 casos de infarto por causa da nimesulida, e os 2 pacientes eram jovens, com diferença de 2 semanas entre eles. Eu estava no plantão, no final de semana, quando chegou um paciente de cerca de 40 anos com um infarto bem grave. Não tinha fator de risco, exceto que ele estava tomando nimesulida por ter feito uma cirurgia dentária 3 dias antes. E outro, esse me marcou profundamente, 2 semanas depois, chegou o pai e um filho de cerca de 26 anos. O pai foi se desculpando, talvez ele não deveria ter trazido seu filho aqui no Hospital do Coração, mas ele estava com essa dor no peito forte e também estava com dor de garganta. Eu falei, já que estamos aqui, vamos fazer eletro. E era infarto, eu não acreditei. Os 2 casos de trombose coronariana, os 2 casos usando nimesulida. E na minha vida toda, como cardiologista, eu vi somente esses 2 casos. Mesmo assim, né? Nessa caixinha tem um pacote completo de efeitos colaterais, e com tanta gente por aí tomando esse remédio sem um bom acompanhamento médico, é um desastre esperando para acontecer. Agora, se você acha que as pessoas vão parar de tomar só porque é perigoso, a gente sabe que não é bem por aí. Quer descobrir por que o Brasil não segue o mesmo caminho dos países que baniram a nimesulida? Diz aí nos comentários a sua opinião. Pode deixar até um emoji ou um ponto final para a gente ver que você está gostando do vídeo. Bom, pessoal, cada país tem regras e procedimentos de aprovação diferentes. Enquanto na Irlanda e outros locais recolheram o medicamento imediatamente depois de ver os casos de transplante hepático, o Brasil preferiu manter a nimesulida no mercado e apenas indicar que ela precisa de receita médica. Só que na prática, vocês sabem que a maioria ou a totalidade das farmácias não exigem receita. E pior, as bulas falam que não se deve usar por muito tempo, mas tem gente que emenda semanas, meses tomando diariamente. E a Anvisa? Ela alega que até o momento não há
um número oficial de casos graves relacionados à nimesulida no país que justifique o banimento total. Mas será que os casos não estão sendo subnotificados? Esses 2 casos de infarto que eu vi, mesmo sendo jovens, não dá para garantir que foi a nimesulida. Ou seja, é um jogo perigoso de estatísticas incompletas. Enquanto isso, a venda continua a todo vapor. É o 3º remédio mais vendido no Brasil. Só perde para losartana de pressão alta e para metformina para diabetes. E olha esse dado aqui. A idade avançada é fator de risco e o Brasil tem cada vez mais idosos, que são por muitas vezes usuários frequentes de anti-inflamatórios. E você que está me assistindo agora, pode estar pensando, poxa, eu já tomei nimesulida, fiquei bem, não senti nada. Beleza, muita gente realmente não sofre efeitos colaterais graves. Mas e se na próxima vez o seu organismo reagir mal? E se você tiver uma condição hepática silenciosa e não souber? É isso que preocupa os especialistas, o risco inesperado de falência hepática total. O que fazer e como se proteger? Primeiro, não se automedique. Sempre consulte o médico antes de tomar qualquer remédio, especialmente anti-inflamatórios. Segundo, siga estritamente a bula. Se por algum motivo for prescrito nimesulida, que seja por curtos períodos, geralmente até 5 dias. Terceiro, fique atento aos sinais de problemas no fígado, amarelamento de olhos, de pele, fadiga intensa, dor abdominal, urina escura, fezes muito claras. Se notar algo errado, corra para o médico. Evite álcool e outros remédios hepatotóxicos enquanto estiver tomando nimesulida, pois a soma pode sobrecarregar ainda mais o fígado. E quinto, compartilhe essa informação. Se você conhece alguém que vive tomando nimesulida para tudo, mostre vídeo para ele. Pode evitar uma complicação grave. Agora que você já sabe que não dá para brincar com um medicamento que tem tantos registros de hepatotoxicidade severa, lembre-se, existe uma infinidade de outros anti-inflamatórios e analgésicos também, alguns bem seguros, dependendo do caso. Para o fígado, o ibuprofeno, naproxeno, celecoxib e meloxicam têm menor hepatotoxicidade que a nimesulida. E apesar dos riscos, tenho que deixar claro que em alguns casos e sob prescrição médica pode ser um medicamento útil. Então converse com o seu médico, pesquise, pergunte, não vai simplesmente pegando a primeira caixa na farmácia. E lembre-se, se tantos países proibiram ou restringiram fortemente, não é por acaso. Espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos para os potenciais perigos que a nimesulida representa. E agora eu quero ouvir de você nos comentários. Já tomou nimesulida? Não minta, hein? Conhece alguém que já teve efeitos colaterais? Eu lendo os comentários vejo tantas pessoas que escrevem que um mês antes perderam um amigo ou um ente querido, que se tivesse assistido ao vídeo poderiam ter sido salvos. Então compartilhe agora, não deixe a oportunidade escapar. Se você ficou impressionado com a nimesulida, nem imagina o que você vai descobrir sobre o café. Será que café faz bem ou mal para o coração e para os outros órgãos, como o fígado? Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!